como mencionei para você semana passada, e eu quero enfatizar outra vez, essa história de José, ela não se pode comparar com nenhuma outra da história. Não há nada nesse mundo que pode nem chegar perto ao drama, o conteúdo milagroso, a disposição do que aconteceu naquele dia, mais ou menos 3.700 anos atrás, quando esse jovem chamado José, com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos. Isso é difícil de entender. Sua própria carne e sangue, porque o odiavam e porque eles o odiavam? Eles o odiavam porque as suas obras eram malignas e as de José eram justas. Há uma animosidade no coração de todos os homens que não têm Deus, de uma forma ou de outra, contra aqueles que realmente conhecem o Senhor Jesus Cristo. E eu quero repetir, a maioria nunca falam na verdade, alguns falam de uma forma nervosa, mas há uma animosidade, uma inimizade que existe no coração de quem não é redimido, contra aqueles que realmente conhecem o Senhor. Entregue seu coração a Cristo e vá trabalhar. E apenas diga que você fez de Jesus, e você não tem que falar nada, só um pouquinho, e eles vão sentir. E você passa a ser o mas de toda a brincadeira. Por quê? Por acaso você passou a fazer algo que os machuca? Não, é aquela inimizade, aquela animosidade que está ali. Quando eu e a França nos casamos, havia um evangelista que veio até nossa... Bem, na verdade ele veio à cidade perto de onde estávamos, e quase que todas as noites a França foi batizada com o Espírito Santo em meio àqueles cultos. Isso faz muito tempo atrás, talvez 1953, algo assim. E o evangelista disse como ele foi durante a Segunda Guerra Mundial. E quando o homem no exército descobriram que ele era um cristão, eles ficaram fazendo muitas piadas com ele. Até que Deus chamou a atenção do problema ao sargento principal. E o sargento principal disse a todo o grupo, ele disse: eu sou o mais fraco de todos. Eu posso xingar qualquer homem. E se você pegar no meu pé, eu vou deitar você no chão. Mas se você tocar naquele menino, se você disser qualquer palavra contra ele, que chegar aos meus ouvidos, você vai desejar não ter nascido. Eu posso não viver assim, mas a minha mãe tinha a mesma coisa que ele tem. Glória a Deus! Aleluia! Eu acho que você entendeu. Essa animosidade que existe ali. Às vezes eu amo, o Senhor me coloca em lugares assim, às vezes, quando toda a mesa em um restaurante está cheia de homens de negócios que acham que são importantes, políticos e tal. E eles trazem a comida. E eu digo assim: amigos, eu vou agradecer a Deus. E o olho dele fica desse tamanho assim, sabe? E isso me deixa muito feliz. Eu oro assim um pouco mais, sabe? Senhor, te agradecemos pelo alimento. E eu oro por esses homens que estão à minha volta. Não digo bem assim.
Eu fico maravilhado. Anos atrás, o representante do Estado, porque eles queriam imposto sobre algo. Bem, nós somos uma igreja, nós pagamos impostos em algumas coisas, mas em muitas outras coisas não. Então, eles fizeram uma reunião sobre isso, o departamento de impostos e seja lá o que eles fazem. E aí, a esposa do Earl Longs era chefe daquele departamento e o Earl vinha aqui. Então eles ficaram argumentando por meia hora e finalmente a senhora Long falou assim. Ela disse: olha, esse jovem isso faz muito tempo atrás, você precisa entender. Esse jovem é um pregador do evangelho. Deixa ele em paz. Glória a Deus. Aleluia. E eles venderam José. Como escravo, aquilo era pior do que morrer. Para o Egito, seus próprios irmãos fizeram isso. A animosidade, o ódio que eles tinham dele, porque eles eram maus. E agora a coisa mais bonita a respeito disso tudo é que todos aqueles homens, finalmente o Senhor consertou a vida deles, os transformou. E quando você chegar na glória, e você caminhar naquelas ruas de ouro puro, quando você entrar no portão, seja qual portão, você vai ver o nome de um daqueles filhos de Jacó, escrito naquele portão. 12 filhos, 12 portões. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Você pode dizer: irmão Suega, minha vida não está boa, o Senhor não pode me ajudar, eu já fiz coisas muito ruins e não há um pecado que o sangue do Calvário não possa cobrir. Não há um caminho torto que Jesus Cristo não possa endireitar. Não há uma vida perdida que Ele não possa transformar. Não importa quem seja você, mas imagine isso. Imagine só, no mundo inteiro, naquela época, quando aqueles homens eram malignos e ruins, só haviam duas pessoas na face da terra vivendo por Deus. E era José e o seu pai Jacó. Agora eu tenho que incluir, ainda que a Bíblia não fala dela nessa época, Raquel e Lia também. Eu tenho certeza que elas amavam a Deus, mas se elas amavam, então são 4. Nós não sabemos dos servos que eles tinham, nós não sabemos. Mas, pelo menos do que sabemos, esses 4, na verdade os 2 que eu falei, mas vamos dizer 4, no mundo inteiro, viviam para Deus. Agora eu quero que você pense nisso. A igreja daquela época não era muito grande. Não era muito grande. Quando Israel se tornou uma nação, eles eram os únicos, a única nação no mundo. E somente alguns naquela nação se encaixavam nessa descrição, que amavam a Deus e que serviam somente a Deus. Significa que eles eram monoteístas, eles serviam um Deus, Jeová. Todas as outras nações do mundo, elas eram o oposto de tudo isso.
e elas serviam espíritos demoníacos, muitos deuses. Toda a bênção que veio sobre esse mundo, nesses últimos séculos, ou seja lá qual é o caso, foi por causa de cristãos que servem a Deus e as palavras desse livro chamado Bíblia. Agora, eu te disse semana passada como José foi vendido e Potifar o comprou. Potifar estava em uma posição muito alta no Egito. E ele comprou José, mais um de seus escravos. Mas ele notou que esse jovem tinha algo que mais ninguém tinha. Em primeiro lugar, ele era honesto. Ele falava a verdade. Eu estava conversando com um agente da KGB em Moscou uma vez, e ele estava nos guiando como intérprete. Eu tenho que confessar que tentei fazer com que alguém tomasse o seu lugar, porque a KGB, isso era mais ou menos o pior organização de serviços secretos do mundo inteiro. E ele ia interpretar enquanto eu estava pregando. Mas o Senhor queria dessa forma. Ele entregou o coração dele a Cristo antes de acabar aqueles cultos. Olha, gloriosamente. Eu não estou dizendo que ele balançou a cabeça. Eu estou falando, eu estava em meio a uma mensagem, e ali em Minsk, na Bielorrússia, Minsk. Naquela manhã a igreja estava lotada, e eu fiz uma declaração, e ele estava atrás de mim, e ele não interpretou. E eu pensei que ele não tinha me ouvido. E eu repeti outra vez com mais força, e ele ainda não interpretou. E eu me virei, olhei para ele, e lágrimas estavam descendo em seu rosto. Aleluia! Naquele momento, ele entregou o coração para Jesus Cristo. Algumas semanas depois que fomos embora e voltamos para os Estados Unidos, ele não queria nos deixar embora. Ele ficava me abraçando e dizendo: antes de vocês virem eu não o conhecia, mas agora eu o conheço. E ele mudou a minha vida. Mais ou menos 6 meses depois ele morreu de câncer. E aí, Deus sabia que havia uma fome em seu coração. Mas de qualquer forma, voltando às bênçãos, eu estava conversando com ele, isso foi antes dele ser salvo. Eu disse para ele, eu disse assim: sabe, nós pensamos que o seu país não dá liberdade aos cristãos para servir a Deus como deveriam. E é contra a sua lei evangelizar e dizer a outros a respeito do Senhor. E ele disse: sim, isso é verdade. E ele disse: mas sabe de uma coisa? Nós mudamos algumas coisas. E eu falei: como assim? E ele disse: nós descobrimos que cristãos são os únicos que chegavam na hora certa no trabalho. E eles não roubavam tudo que vinha diante deles. E o que eles diziam você podia acreditar. E nós descobrimos que eles estavam fazendo a maior parte do trabalho. Então nós aliviamos um pouco para eles. E eu vou repetir: toda a bênção nesse mundo que é boa é por causa desse livro, a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu te contei semana passada como José sempre havia um problema ali. E essa mulher, a esposa de Potifar, diziam que ela era uma mulher muito bonita, uma mulher muito virtuosa. Mas quando ela viu José, que era um tipo de Cristo e era tão lindo, que ela literalmente perdeu toda a sua dignidade e seu orgulho. Simplesmente perdeu tudo. E você conhece a história. Ele teve que entrar até a casa. Sem dúvida ele entrou ali muitas vezes com outras pessoas, mas às vezes não havia ninguém ali para entrar com ele. Ele tinha que entrar para fazer os negócios. E ela
tentou seduzi-lo e ele saiu correndo e ela agarrou o seu casaco e o rasgou. E quando o marido dela entrou, ela mentiu e disse a ele que José tinha atacado ela, tentado estuprá-la. E é claro, ele não tinha feito nada desse tipo e ele foi colocado na prisão. Agora, eu estou suspeitando que Potifar suspeitou que algo não estava certo ali. Porque para alguém fazer isso a um escravo, eles não iam deixar ele permanecer vivo. E José foi colocado na prisão. E aqui tem outra coisa que eu quero falar rapidamente. Eu já li várias vezes para você que o Senhor era com José. E se você ler vez após vez, quando ele foi colocado na prisão, que o Senhor era com José. Bem, se ele era com ele, porque ele permitiu que ele fosse para a prisão? Pense só. A igreja foi ensinada aqui que se você confessar as passagens bíblicas certas, vai ser como se fosse uma caminhada no parque. Você nunca vai ter problemas. O dinheiro vai começar a chover na sua vida. E quando você ir para um hotel, você vai ficar na suíte presidencial. Mas nós sabemos, para usar uma gramática incorreta, que não é assim. Eu tenho uma notícia para você. Você está em treinamento. Treinamento. Eu nunca servi no exército, mas irmão, às 4 da manhã, levanta! Vamos correr 20 milhas hoje. Por quê? Você está treinando. E eu quero te dizer, a fé sempre precisa ser testada. E grande fé precisa ser testada grandemente. Eu sei do que eu estou falando. Então, eu vou resumir aqui, eu já falei disso, então vou passar nisso rapidamente. Faraó tem um sonho. E ele chama os seus astrólogos, mágicos, os adivinhos, astrônomos, todo tipo de servo. Ele chama todos os sábios, mas ninguém entendia o que era o sonho. 7 vacas gordas saíam do rio, 7 vacas magras vieram e comeram elas. 7 espigas cheias de boas saíram, brotaram, e eram boas, gordas. E depois 7 espigas miúdas e queimadas, vento oriental, vieram e consumiram na mesma situação que a vaca foi consumida. E eles não sabiam do que ele estava falando. Mas o copeiro disse: eu me lembro de algo. Eu estava na prisão e eu tive um sonho e eu não sabia o que significava. E eu chamei esse menino hebreu porque eu sabia que ele podia interpretar sonhos. E eu contei meu sonho para ele e ele disse: aqui está o significado. Daqui a 3 dias você vai ser restaurado ao seu lugar. E o padeiro teve um sonho. E ele disse: bem, você falou para ele qual era o sonho dele, aconteceu, me disse o que significa o meu sonho. E ele disse: daqui a 3 dias eles vão te enforcar. Era um dia que ele não queria ter levantado da cama. E aconteceu exatamente como José disse. Então o copeiro disse: isso foi há 2 anos atrás, mas eu me lembro agora. E José disse a ele: lembre-se de mim quando você estiver livre. E eu não fiz nada para ser colocado nessa prisão. Mas ele esqueceu de José. E eu quero fazer uns comentários, e eu já falei semana passada, mas eu vou repetir porque eu acho que vale a pena. O Senhor permitindo que José fosse colocado na prisão pode ter sido a melhor coisa que ele já fez por ele. O que é que você quer dizer? Eu vou te fazer a pergunta:
quanto tempo você acha que ele ia conseguir resistir os avanços daquela mulher? Ah, não, ele nunca ia ceder a isso. Pode ser que não, mas pode ser que ele cedesse. E o Senhor o trancou, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. Então, naquela prisão, o Senhor ensinou a José a perdoar. E essa é uma das coisas mais difíceis de fazer no mundo. Agora eu estou falando a respeito de alguém que fez algo errado com você e te machucou. A coisa mais difícil é perdoá-los. E eu tenho notado em todos esses anos que mais do que eu estou para dizer é o que mais ocorre, mais do que qualquer outra coisa. Pode não ser o que mais ocorre, mas para aquilo que eu tenho visto sobre mulheres que foram molestadas pelo pai quando eram garotas, ou um amado, um amigo, chamado assim, que abusaram sexualmente daquela criança. Essa é a coisa mais difícil para elas perdoarem, porque é uma luta que, se Deus não ajudar aquela pessoa, elas não têm como fazer isso. Mas ainda assim o Senhor fala muito a respeito de perdão. E se você se lembrar disso, não importa quão ruim a dor possa ser, e você disser, eu não sei se eu posso perdoar esse homem ou aquela mulher. Se você pensar o quanto ele te perdoou, é sério, o quanto ele te perdoou, então passa a ser algo fácil perdoar a outros. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. José perdoou. Como eu sei que ele perdoou? Era uma luta. Não foi algo que aconteceu rapidamente, foi uma luta, ele lutou com aquilo. Porque os seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Mas eu sei que ele teve êxito perdoando a eles, porque ele deu o nome de um dos filhos dele, o seu filho mais velho, Manassés. Ele deu o nome dele de eu vou perdoar, ou palavras desse tipo. Ele deu o nome do segundo, Efraim, que significa darei frutos. Eu vou perdoar e eu vou dar frutos. Não é maravilhoso? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito bem. Então ele é chamado até o palácio. Imagine só, ele está vestido com roupas de prisioneiro. E aqueles soldados vêm para tirá-lo dali. E agora ele é o chefe da prisão. E eles disseram, Faraó quer te ver. Era a nação mais poderosa da face da terra. Eles vestiram ele de... Ele primeiro deve ter pensado, eles vão me matar. Mas quando deram a ele as roupas mais bonitas do reino, ele deve ter pensado, talvez eu não vou morrer. E ele então escuta o sonho ali naquele palácio. E Faraó diz, eu escutei falar que você interpreta sonhos. E ele diz, não sou eu, é Deus. E você pode pensar, isso não é nada. Mas Faraó se considerava ser Deus. E agora, José está falando a respeito de um outro Deus, Jeová. E ele deu a ele o significado, 7 anos de muita abundância, como o Egito nunca viu antes.
E então vão ter 7 anos de fome, como o Egito e as nações à sua volta nunca viram antes. E escolha alguém sobre toda a terra que possa nos preparar para esse tempo, porque está por vir. E Faraó disse: vai ser você. E deu a ele o seu anel. Agora, aqui é onde a história realmente começa. José sai dali. Centenas de pessoas estão ali para comprar comida, para comprar trigo de nações em volta do Egito. Ele olha para cima e vê seus irmãos. Eles não o conhecem. Quando viram ele da última vez, ele tinha 17, agora ele já tinha 37 ou 38. Eles não reconhecem. E agora você precisa entender o seguinte: ele tinha perdoado a eles, mas ele não saiu correndo ali para abraçá-los. Você entendeu? Você pode dizer: ele não perdoou eles de verdade. Perdoou sim, ele só não queria se revelar. Esperaram que o Senhor queria que ele fizesse, se eles não tivessem mudado, porque essas eram pessoas que queriam matá-lo. Então eles compram comida e ele diz para eles: vocês são espias. E deixou eles morrendo de medo. Quando eles chegaram em casa, eles olharam no seu saco e ali estava o dinheiro. Eles tinham pago pelo trigo e ficaram ainda com mais medo, porque ele disse para eles: vocês têm um jovem em casa? E eles disseram sim. E ele perguntou a eles, e eles contaram para eles que tinha um irmão mais jovem, e disse: quando você voltar, traga ele com você. Se ele não vier com vocês, nem voltem. Nós vamos manter um dos seus irmãos aqui, Simeão, conosco. Então você tem que fazer uma escolha: ou você traz seu irmão mais jovem com você. E quando contaram isso para Jacó, ele nem queria deixar o Benjamim ir. Agora, finalmente eles tiveram que fazer uma outra viagem, porque a comida deles acabaram e havia essa fome. E Jacó disse: olha, Benjamim não vai com vocês de jeito nenhum. Eu já perdi José, mas eu não vou deixar o Benjamim. E finalmente eles disseram: pai, estamos com fome. E se o Senhor não deixar o Benjamim ir, o homem não vai nos receber. E então ele lutou com aquilo. E agora eles estavam diante de José pela segunda vez e ainda não reconheceram. E ele vende o trigo para eles. E devolveram a eles Simeão. E aí eles vão embora. E mais ou menos depois de caminhar 1 milha, ele manda o seu servo e disse: vá atrás deles, porque o servo tinha plantado uma taça de prata na bolsa de Benjamim. E quando eles contaram aos irmãos: olha, algum de vocês roubou essa taça e pertence o líder do Egito depois de Faraó. E eles falaram: não, ninguém aqui roubou taça nenhuma. Quem roubou, que morra. Porque sabemos que não roubamos. E olharam ali na bolsa de Benjamim e lá estava a taça. Porque foram eles que tinham colocado ali. E eles se levantam diante de José. E Judá faz o apelo mais emocionante que eu acho que já foi feito por qualquer pessoa. E ele terminou dizendo: como subirei a meu pai se o moço não for comigo? E José disse a seus compatriotas para saírem dali. Ficou ali somente eles e seus irmãos. E ele olha para eles e ele diz: e essa teve que ser uma das cenas mais emocionantes da história: eu sou José. Eles estavam totalmente, eles não tinham fala, eles não sabiam o que dizer. E eles não sabiam o que fazer. O segundo homem mais poderoso do mundo inteiro. José? Eu sou José que você vendeu como escravo para o Egito. Como pode ser?
É o que eu disse, nunca houve nada como isso em toda a história, nunca. E José diz: quando você voltar, eu quero que vocês digam ao meu pai que todos vocês têm que vir ao Egito e que Deus tinha um plano e tudo mais, mas eu não vou falar disso aqui agora. E quando os irmãos foram embora, será que você pode imaginar o que estavam pensando? Como é que isso pode estar acontecendo? Mas eles têm que pensar no problema diante deles. Eles vão ter que contar ao pai Jacó agora o que eles fizeram há 20 anos ou 21 anos atrás. Eles vão ter que contar para ele. E quando eles chegam em casa e eles entram ali aonde Jacó está, e ele tem 130 anos de idade, e eles dizem para ele: pai, nós precisamos te contar algo, se assente por favor. Vai ser a coisa mais dura que já tivemos que te dizer, mas precisamos falar. E eu já li todo o argumento que alguns dizem que eles nunca contaram a Jacó, mas eles tinham que contar. Alguns dizem, bem, eles contaram a ele depois. Não, tinham que ter contado naquela hora. Nós precisamos te dizer algo, e vai ser a coisa mais difícil que já tivemos que dizer para o Senhor. Há 21 anos atrás, quando os servos trouxeram o manto de José e tinha sangue naquilo, e disseram ao Senhor que eles pensavam que José tinha sido destruído por um animal selvagem. Pai, aquele sangue naquele manto não era de José, era o sangue de um animal que matamos, um cordeiro. José não morreu. E a parte difícil é que fomos nós que vendemos ele ao Egito por 20 peças de prata como escravo. Eu já tentei me colocar no lugar daquele homem. Ele mal podia acreditar no que ele ouvia. Ele, sem dúvida, se assentou ali e ele pensa assim: Deus, será que eu estou sonhando? Será que isso é um pesadelo? Vocês não podem estar me contando a verdade. Você quer dizer que venderam a José para o Egito como escravo e 21 anos vocês me permitiram acreditar que ele estava morto? Como é que vocês fizeram isso? Então eles disseram, e eu sei que houve remorso, eu sei que eles choraram bastante, porque isso não era uma situação familiar qualquer. Toda a obra de Deus estava em jogo. E eles disseram, mas pai, nós temos outra mensagem para te dar. José ainda vive. Aleluia. José ainda vive. E isso fala que um dia, quando Jesus voltar, os judeus no mundo inteiro vão dizer: Jesus está vivo. Jesus ainda vive. Aquele a quem vendemos por 30 peças de prata, ele ainda vive. Ele vive outra vez. As pedras foram removidas. He's alive again. He's no longer in that grave. Well, he's alive again. I can hear the angels
angels say, let all the world rejoice. David, he's alive. Glória. E ele disse: vocês querem dizer que José ainda vive? E eles disseram: sim. Como? Onde ele está, pai? Ele não está somente vivo, mas ele é o governador de todo o Egito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o espírito daquele homem, ele nem podia acreditar no que ouvia. Ele chegou perto de morrer. E quando você vê no hebraico, leva a essa conotação. E eles disseram: vem aqui, nós vamos te mostrar. 130 anos de idade, ele vai até a porta da tenda. E eles dizem: olha para as carruagens. Eles eram os Rolls Royces. Glória a Deus. Eu digo, eles eram as melhores carruagens em todo o mundo, cheias de trigo, os cavalos mais bonitos, com tudo que havia de melhor no Egito. Então ele acreditou. Mas eu suspeito que ele disse: vocês têm certeza que era José? Aleluia. E eles falaram: sim, pai, sabe, ele tem os seus olhos. Nós sabemos, ele tem a complexão da sua mãe Raquel. Ele tem sim, é verdade, é José, não tenho dúvidas. E ele disse para você e para todos nós descermos até o Egito. E Jacó disse: mas contando todos os servos e as crianças e as esposas e os homens, são 70 pessoas o total. 70 pessoas. E eles falaram assim: pai, você não está entendendo, ele é o governador do Egito todo. Eu me lembro de assentar no prédio principal, na Costa do Marfim. E o nome da cidade, Jimmy, é o que mesmo? É Abidjan, isso mesmo, Abidjan. E era a segunda cidade mais cara do mundo. Eu digo, os preços, sabe, não sei porquê, mas os preços eram loucos. E eu me lembro de estar no avião para descer ali. Eu olhei para a cidade de Abidjan e nós íamos fazer uma cruzada ali. Então eu perguntei: Senhor, porque nós temos 30, 40 pessoas conosco, nos dê alguém para pagar essa conta. E eu falei meio que brincando: cuidado com o que você ora. Sério, como é que eu ia encontrar alguém para pagar a conta? Sabe, isso é meio que uma palavra vazia que eu disse assim do nada. Pensei, eu nem falei, eu pensei. Então o secretário do Estado disse: o presidente quer que vocês venham e traga, eu não sei, acho que foi o Jim que estava comigo. Eu quero que vocês venham, vamos ter uma sessão de gabinete nessa tarde. Foi um pouco antes da cruzada começar. E então a Costa do Marfim é um país muito bonito e tal. E ele quer que você venha e seja o seu convidado. E eu disse: tá bom. E nós dois, nós estávamos lá. Eu não sei se a França estava ou não, eu não acho que ela estava lá. E aí alguém disse assim: você corrigiu ela quando ela pronunciou uma palavra errada de um país estrangeiro, por que você não fez isso hoje de novo? Não vou mais fazer isso não, viu? Sério, diante de Deus e dos anjos santos, eu aprendi minha lição, viu? Eu aprendi quem é o campeão do mundo, sabe como é que é?
Ai, tá. Então nós estávamos ali e eles estão fazendo toda aquela politicagem, 100 pessoas que estavam naquela reunião. E a secretária veio até mim e ela veio até mim e ela disse assim: incidentemente, o presidente, bem, ele era um rei, ele disse: ele vai pagar a sua conta. E eu disse: mas olha, nós somos 40 pessoas, eu não lembro o número exato, mas eu falei assim, somos 40 pessoas. Ele olhou para mim esquisito assim e falou: ah, não importa. Eu aprendi quando eu saí dali que o rei valia 2 bilhões de dólares. Você serve um grande Deus, aleluia. Aquele que você está servindo, Ele é o Rei do universo, Ele é o mestre de todo mundo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Jacó, o relógio está certo. Jacó não acreditou nas palavras dos filhos dele. E foi buscar a direção de Deus. E ofereceu um sacrifício. Meu filho, que eu pensei estar morto, está vivo. É a sua vontade, Senhor, que eu vá até o Egito, pois não irei até que o Senhor me diga. E o Senhor disse a ele: vá. O Senhor tinha um plano tão maior do que o plano de Jacó, tão maior do que o nosso plano. Você pode imaginar, e aqui está outra cena, eu só tenho mais 1 minuto ou 2. Eles chegam até a terra de Gósen, que é perto do Cairo de hoje em dia. E eles dizem a Jacó: José está vindo. Entenda, para mostrar a autoridade deles, eles tinham os cavalos mais lindos do Egito. Eles tinham eu não quero chamar de carruagem, mas vamos chamar assim, era cheia de ouro e pedras preciosas. Aquilo era para a pessoa mais importante, para mostrar sua autoridade, acompanhada de uma legião de guardas. E aquele senhor vê José chegando. Somente Deus pode fazer algo assim. E cumprimenta o seu filho, que ele pensou que estava morto. Escute bem, demorou 7 anos de fome para que Jacó viesse até José, e vai demorar 7 anos de grande tribulação para trazer Jacó até Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando José apresentou Jacó a Faraó, aquele senhor de 130 anos de idade, ele tem as vestes de um pastor. E eu não vou entrar em detalhes, mas José, quando Faraó pediu, ele trouxe o seu pai Jacó. E aquele senhor está diante do trono do Egito, se perguntando como é que isso pode estar acontecendo. E Faraó olhou para ele e perguntou: Senhor, quantos anos você tem? Ele disse: os dias dos anos das minhas peregrinações são de 130 anos de idade. E Faraó disse: você pode pegar sua mão.
e colocar em minha cabeça e me abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que ele fosse o faraó do Egito, o menor é abençoado pelo maior. Qualquer um de vocês, salvos e cheios do Espírito, estão acima do que o homem mais poderoso no mundo que não conhece a Deus. E Jacó impôs as mãos sobre a cabeça de Faraó e orou para ele. Ele morreu 17 anos depois. Mas ele disse a José, quando estava morrendo, e antes de morrer, você pode ler no capítulo 49 de Gênesis, ele chamou todos os seus filhos, e ele profetizou o que cada tribo iria fazer, e seria. E ele disse: José, quando eu falecer, não me deixe aqui, me enterre na terra prometida. Aquilo era mais do que somente a vontade de um homem velho, porque em seu coração, ele, o seu pai Isaque e o seu avô Abraão tinham declarado que toda a terra de Israel era deles, da terra de Canaã. E ele diz: coloca sua mão debaixo da minha coxa e jure que você vai levar os meus ossos e me enterrar na caverna de Macpila, aonde o meu avô Abraão está enterrado e o meu pai Isaque está enterrado, aonde a sua mãe Raquel e Lia estão enterrados, e me coloque ali. E a história nos diz que essa foi a maior procissão funerária que já foi vista pelo Egito, porque eles tinham que viajar aquelas centenas de milhas, desde o Egito até a terra de Canaã. E José veio com todas as carruagens de Faraó, o povo mais poderoso na face da terra, para prestar homenagem a um Senhor que conhecia Deus. Quando voltaram, eu tenho 1 minuto, os irmãos pensaram: agora que o pai morreu, José, eles estavam com medo que ele iria se vingar deles, mas ele os reuniu e choraram, e ele disse: eu sei que a intenção de vocês eram ruins. Mas a intenção de Deus era boa. E quando ele morreu, ele disse a eles: vão me enterrar aqui no Egito, mas vocês vão sair daqui como uma nação forte. E quando fizerem isso, levem meus ossos com vocês, quando estiverem a caminho da terra de Canaã. E Moisés levou aqueles ossos de José
E quando estavam atravessando o Mar Vermelho, havia um vagão em meio àquela grande procissão que tinha os ossos de José ali. E ainda que Moisés não chegou a entrar na terra prometida, quando Josué chegou até ali, ele enterrou aqueles ossos para esperar a trombeta do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Não há Deus como nosso Deus. E eu quero dizer o seguinte, isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu sinto em meu espírito eu sou totalmente contra, totalmente 100% contra as políticas do presidente dos Estados Unidos. Mas eu sinto que o Senhor me disse: ore por ele, ore por ele, ore pelas pessoas em volta dele. E as orações do povo de Deus orando por ele vai parar algumas decisões estúpidas que eles estão fazendo. Como é que eu sei disso? Porque o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra. Então eu quero pedir você e todos que estão nos assistindo na televisão também, eu quero te pedir para orar pelo presidente Obama. Ore pelos membros do seu gabinete. Não significa que concordamos com o que eles fazem, mas nós oramos por eles. Paulo diz: orem pelos que estão em autoridade sobre vocês, para que vivamos em paz. E isso faz muito mais do que eleger 10.000 pessoas com o nome de republicano, democrata, independente ou qualquer outra coisa. Aleluia! Porque Deus que pegou um menino escravo, um hebreu, e fez dele o segundo homem mais poderoso do mundo inteiro. Glória a Deus! Ele pode fazer outra vez. Glória a Deus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, I'll thank you for the blood of Jesus. Thank you, Lord, for the blood of Jesus. Thank you that I'm a joint heir with Jesus. And his blood washes white as snow. Se coloque de pé, por favor. Oh, I'll thank you for the blood of Jesus. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for
Eu quero que você abaixe sua cabeça, por favor. Eu quero que a Francis, o Gabriel e os irmãos venham ficar de pé aqui na frente. E eu sinto que o Senhor está me dizendo para fazer isso. Se o Senhor pôde transformar aqueles irmãos de José, me desculpe pela expressão, mas bagunçados do jeito que eles eram, e toda a maldade que estava no coração deles, e se Ele pôde consertá-los, e Ele consertou, Ele pode ajudar você. E eu quero perguntar, será que existem pessoas aqui que não conhecem ao Senhor? Você não o conhece. Se você morresse hoje, Deus nos livre, mas se você morresse hoje, será que você estaria pronto para encontrar o Senhor? E se dentro do seu coração você diz, eu não sei, eu quero que você venha até aqui. Eu não vou te segurar muito tempo. Enquanto cantamos essa canção mais uma vez, eu quero que você venha. Eu não estou pedindo você para fazer parte da nossa igreja. Eu estou te pedindo para consertar sua vida com Deus. E enquanto cantamos, eu quero que você venha. Oh, the blood of Jesus. Sing it one more time now. Well, let me tell you about the blood of Jesus. Let me tell you about the blood of Jesus. Let me tell you about the blood of Jesus. It Jovem, vem até aqui na frente, por favor. O Senhor te ama. Eu quero fazer a oração do arrependimento. E Senhor, eu quero que você ore comigo. E você pela rádio, pela televisão, pela internet, onde quer que você esteja no mundo, eu quero que você repita essa oração, porque Ele pode te salvar onde você está. E Ele vai. Eu quero que vocês orem comigo, pois vai ajudar o nosso amigo aqui, vai fortalecê-lo. Eu quero que você ore comigo. Glória a Deus. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Deus está falando com outra pessoa aqui. Você sente em seu coração, e eu quero que você venha. Você tem certeza que você está certo com Deus? Se você não tem certeza, eu quero que você venha. Venha para cá. Ele está falando ao seu coração. Você está sentindo, você está ouvindo. Ah, eu tenho vergonha de descer até aí. Venha, minha jovem. Glória a Deus. O Senhor está falando com algumas pessoas aqui. Venha. Ele está falando com você. Deus, o Espírito Santo, está falando ao seu coração. Venha. Ah, o sangue de Jesus. Ah, o sangue de Jesus. É a sua manhã, é o seu dia, a hora é sua, é o seu momento. O Espírito Santo foi quem armou tudo isso para você. Venha nesse momento. Eu quero cantar mais uma vez para que eles tenham oportunidade de vir. Oh, the blood of Jesus, singing
washes white as Minha jovem, meu jovem, eu quero que vocês olhem para mim rapidamente. Eu quero que vocês saibam, e vocês pela rádio, na internet, na televisão também. Eu quero que vocês saibam que Deus ama vocês. E eu não quero que haja uma dúvida sobre isso. Ele ama você. Quando Jesus foi até aquela cruz, Ele foi por você. E eu quero que você ore comigo. Repetir palavras não salva ninguém, mas se você acreditar nelas, elas vão salvar você. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero que vocês repitam comigo. Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, como tenho vivido, as coisas que fiz. Perdoa-me, por favor. Lava-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. E nesse momento, diante de Deus e de todas essas pessoas, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, e eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, eu sou perdoado, estou lavado, sou limpo, eu estou salvo. Glória a Deus, glorifique ao Senhor com palmas. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, glória a Deus.